está fazendo um tour aqui pela Patagônia, Argentina. A gente saiu de Bariloche, estamos indo hoje para Vila Angostura. Vou fazer um tour aqui falando da vegetação. Eu sou especialista na botânica, na vegetação aqui dessa região argentina, mas vou fazer algumas observações do que eu tô vendo aqui, do que deu uma olhadinha antes. A gente está na parte de dentro dos Andes, na parte do interior do continente. Então a gente estava dando uma olhada que o interior do continente aqui já é uma região mais seca. Toda a umidade que vem do litoral, os Andes ali, ele barra, né? Fica na região dos Andes chileno, da Patagônia chilena. Então aquela região do lado esquerdo, o lado de fora do continente, ali dos Andes, seria uma região um pouco mais verde, uma vegetação mais verde. Porque aqui a gente percebe, hoje é dia 30 de março, então a gente já está no outono. E a gente percebe aqui que nas montanhas em si, a vegetação é bem verde, é uma vegetação mais alta. E aqui a gente já percebe umas planícies um pouco mais afastadas das montanhas e que já é uma vegetação mais desértica. E aqui, como é outono, a gente já vê uma vegetação bem seca. Aqui é um clima temperado, então a gente percebe nitidamente a vegetação bem demarcada, já essa vegetação outonal. Alguns pinheiros, árvores alaranjadas, amareladas. Depois eu faço alguns takes para vocês verem também. Então, por ser uma região temperada, já é muito bem demarcado. A gente vê nessas planícies bastante secura, né, como dito. E imagino que aqui é uma região que neva, né? No inverno aqui realmente neva, fica tudo branco. A gente já percebe aqui nos picos das montanhas neve constante, mesmo aqui no começo do outono, mas essa neve se mantém no inverno. E até por isso que nas montanhas a vegetação é mais verde, né? Por conta da formação de nuvens, maior umidade e desse degelo constante que acontece. Imagino que aqui na primavera, logo depois do derretimento do gelo, da neve que acontece no inverno, né? Toda essa planície mais seca que deve ficar tudo bem verdinho. Mas vou mostrando aqui porque realmente é muito curioso, né? A gente faz projetos ali no Brasil, é muito mais comum a gente fazer projetos com uma pegada tropical, folhagem e tudo mais. Mas a beleza desse tipo de vegetação aqui também é muito particular, né? Maravilhoso é que a gente está na região que realmente é a região propícia para esse tipo de vegetação. Então, vou trazendo algumas coisas aqui para você, no que eu vou estudando também por aqui e mostrando algumas curiosidades. Já uma curiosidade, uma primeira aqui, que é a questão da vegetação de clima temperado, né? Essa curiosidade que é a beleza outonal aqui, que as plantas ficam amareladas, laranjadas, vermelhadas. É que no começo do outono começa a ter essa queda de temperatura. A planta tem receptores, ela percebe que isso é um estresse para ela, né? A planta não quer que sua folha congele, porque na sua folha ela faz uma série de trocas químicas, tem nutrientes e tudo mais. Então, na medida que ela percebe que está começando a cair a temperatura, que ela pode congelar, ela já dá um sinal para que ela retire tudo que se tem de nutriente naquela folha para ela armazenar ali nas raízes e no tronco. Então, esse efeito que a gente vê de amarelado, de vermelhado, que é a senescência da folha, né, a queda da folha, é esse processo que a planta está retirando tudo que tem de nutriente ali dentro, pela ação de hormônios, para que no inverno mesmo ela perca todas as suas folhas e volte a brotar, utilizar todo esse nutriente novamente ali na primavera e no verão. Então vai acompanhando que a gente vai trazer bastante curiosidade por aqui. Passando aqui pela avenidinha da Vila Angostura, a caminho de São Martín de los Andes. Olha que bacana, toda a decoração de Páscoa aqui já, né? Está em segunda-feira, dia 30 de março, já entrando na semana da Páscoa. A vegetação aqui tudo na transição já, seu efeito outonal. Depois na volta a gente vai para São Martín de los Andes, na volta a gente fica um tempinho a mais por aqui. Parece uma cidade bem bonitinha. Está indo para São Martín de los Andes aqui, fazendo o circuito dos... São 7 lagos? 7 lagos. Aqui é o Lago Espejo.
E apesar de árido, como eu falei, no meio das montanhas aqui que é bem mais úmido, a gente vê uma vegetação bem mais densa. Aqui a beleza. Outra curiosidade que a gente passou lá por Bariloche. Aqui a rosa mosqueta, que a gente tem o fruto dela aqui. Não vai ter a flor para mostrar, mas é uma roseira que o pessoal utiliza aqui os frutos, a semente, a polpa e a própria flor para fazer cosméticos, óleos, hidratantes e até perfume. Então se aproveita da planta inteira para isso. Aqui tem um mercado bem grande. E andando aqui pela trilhazinha do lado aqui da estrada, voltando pro carro, a gente encontra aqui, ó, uma pezinho de framboesa. Olha aqui que bacana. Que é uma planta com muito espinho. Olha aqui, que legal. Pezinho de framboesa, não é muito comum, né? Mas ali pelo Brasil, em algumas regiões a gente tem. Regiões altas da Serra Mantiqueira, mais pro sul, regiões frias, né? A gente até encontra. Chegamos aqui no São Martín de los Andes, uma cidadezinha de aproximadamente 40 mil habitantes, aqui na Rota 40, na Patagônia Argentina. Uma cidadezinha bem formidável, encantadora. Vou colocar alguns vídeos aqui para vocês. E a gente tem aqui esse lago maravilhoso. Ele fica no final da Rota dos 7 Lagos. A gente foi parando em cada um. E hoje o dia aqui tá maravilhoso, favorecendo muito. Bom, e aqui a gente tem que estar protegido, né? Aqui com roupa térmica e impermeável também, porque a gente nunca sabe quando vai encarar aqui a chuva. E aproveitando, que eu sei que é capaz de perguntarem, porque realmente é linda, tá? Essa daqui é um Acer palmatum, tá? Que se não me engano, tá? Mas quase certeza, 99% de certeza, vou confirmar aqui, deixo também aqui na legenda, mas se não me engano, um Acer palmatum, que é a folha, a planta característica ali da bandeira do Canadá. Olha só que beleza, que coloração de vermelho. É uma planta linda, né? Linda, maravilhosa, maravilhosa, espetacular. Você fica olhando aqui para ela e não cansa
nem parece ser real, de tão vermelho. Isso daqui no sol fica numa coloração espetacular. Espero que amanhã cedo abra o sol novamente, que eu faça uma gravação com o sol aberto aqui para vocês também. Bom, além do Acer palmatum ali da frente, a gente tem também aqui o Acer circinatum, que é esse aqui. Ele tem a folha um pouco menos recortada, na verdade, né? Uma folha mais espalmada, mais cheinha, linda também, igualmente linda, maravilhosa, mas é um pouquinho diferente. A do Acer palmatum ali é um pouco mais recortada, com as pontas um pouco mais compridas. Eu estava reparando aqui sobre essa trepadeira. Olha que interessante a estrutura de fixação dela. Muito legal. E aqui é a Mimi, o mascote da casa, né, Mimi? Aqui a gente tem, vou confirmar, mas está parecendo muito ser um ginkgo biloba. Tá, aqui é uma planta que a gente colocou recentemente em um projeto. É uma cliente que quer fazer um projeto mais puxado para o estilo mediterrâneo, né, de clima temperado. Tá aí, aqui pelo formato das folhas está parecendo muito ser o ginkgo biloba, pelo crescimento típico da planta, pelo formato típico das folhas e pela coloração, né, que ela adquire, esse amarelo nessa época de outono. Tá uma planta também fantástica, maravilhosa. Essa daqui já é uma que eu até gravei sobre ela no Insta, bem característica aqui da região, tanto da Patagônia Argentina como da chilena, que é um arranhã, a Luma spiculata, que eu me lembro é esse o nome, vou deixar por aqui. Ela é uma mirtácea, ela é um berryzinho assim comestível, aqui a gente não tem. É uma planta belíssima, né? Aqui, como deu uma nublada, não dá pra ver quando o sol bate. Ela lembra muito a nosso araçapiranga, que tem um tronco cobre bem alaranjado e que descasca também. É uma planta maravilhosa. Ó, mostrando aqui, hoje está um pouquinho nublado, mas o céu está mais aberto, né? E a gente já vê aqui como que o vermelho aqui já vai ficando mais reluzente, né? Que planta maravilhosa, fantástica. A gente veio numa cafeteria aqui tradicional, mas está fechada agora, mas gravando para vocês verem a lavanda francesa, né? Um pouquinho diferente da que a gente, do que é o convencional, que a gente usa mais aí no Brasil. Aqui agora no Porto Bahia Brava dá para fazer o passeio de barco por aqui, que ele faz um tour por várias ilhas da região. A gente não vai fazer, que é um tour bem demorado. Olha só, tempo abrindo, o arco-íris lá em frente. Já é lindo, né? Hoje, quando abre o sol,
fica ainda mais abençoado. Olha que bacana. Hoje o dia tá bem frio, bem gelado por aqui. O dia mais frio que a gente tá por aqui. Amanhã vai ser ainda pior. Mas faz parte da experiência, né? Lá pra trás ainda tá bem nublado, o céu tá limpando daqui pra lá. A gente já tomou um cafezinho por aqui, né? E eu preciso descobrir, tem bastante dessa árvore por aqui. Essa daqui eu nunca vi no Brasil. Tem bastante mesmo nas avenidas. Fica uma árvore também bem. Esse clima com essa cara, né, do aspecto outonal. Vou descobrir o nome dela e coloco aqui pra vocês também. Que linda, aquela ali, bem vermelhinha. São duas baiazinhas, né? Duas baías, a Baía Brava e a Baía Mansa. Imagino que essa daqui faça mais onda do que a outra, né? Mas já eu gravo a outra ali pra vocês também. Uma outra curiosidade aqui que a gente vê aqueles filmes americanos, né, aquelas guirlandas, e é essa planta aqui utilizada, o azevinho, tá, com os ramos que tem esse frutinho vermelhinho. Olha o formato aqui da folha, é uma folha bem rígida, até meio espinhenta nas pontas, e ela forma uma árvore, é uma árvore bem bonita. Essa que a gente tem, também não é nativa, né, mas já encontrei ela ali no Brasil. Bonita, né? Bom, e aqui a gente está na Baía Mansa. A gente vê que aqui a água é mais paradinha. Ó, a cor da água aqui, cristalina. Então aqui a gente está voltando já da Vila Angostura de volta para Bariloche. E essa aqui é uma região já bem mais plana, não tem as montanhas tão íngremes igual nas duas regiões. A gente já percebe que aqui é um clima mais árido, um clima mais desértico mesmo. A gente não tem plantas altas, a gente vê bastante um solo bem arenoso, bastante pedregulho, e a formação rochosa aqui mesmo é bem diferente. Então a gente vê que muda muito, né? Essas planícies, não chega tanta umidade como nos meios das montanhas, e por essa questão também da cordilheira barrar essa umidade do vento no litoral, né? Então essas planícies aqui, a gente tem até uma região mais afastada que a gente tem os desertos aqui no meio da Argentina, né? Então é muito curioso como a gente anda por aqui, em poucos quilômetros a vegetação vai mudando completamente. E é curioso também que, apesar de que aqui é um vale, uma grande planície, né, entre as montanhas, e ter esse clima árido, não quer dizer que aqui seja quente, não. Tá? Inclusive tem várias placas que a gente passa aqui na estrada que diz, né, cuidado com o gelo na pista, porque hoje é 31 de março, né, a gente está no comecinho do outono. A previsão hoje já esfriou bastante, amanhã a previsão é que faça 1 grau por aqui. E daqui a um mês, mais ou menos, é bem provável que isso daqui tudo já esteja cheio de neve. Isso aqui no ápice do inverno fica completamente branco, com neve em toda a pista, em todo o campo, em todas as montanhas. Então, apesar de ter esse clima árido, também é muito frio e fica completamente nevado aqui no ápice do inverno. Descemos do carro aqui para filmar e tirar foto também. Percebe o quanto que vento aqui fora do carro, que é um vento gelado. Então, vamos ao 360 aqui é um clima, uma vegetação completamente diferente. Realmente parece que aqui a gente está no deserto, mas se a gente olha ao fundo,
bem ao fundo, eu não vou conseguir pegar a filmagem aqui para vocês. A gente ainda vê, principalmente aqui para cá, essas montanhas ao fundo, a gente nota as montanhas com o pico dela cheio de neve, né? Os picos com neve constante, as montanhas mais altas. Olha que linda aqui essa árvore, tá vendo bastante dela pela estrada, esse tom prateado dela, e olha que curioso, uma mesma árvore a gente tem aqui as folhas ficando amareladas, em cima da folha dela um tom verde bem escuro e embaixo um tom prateado. Então andando pela estrada a gente vendo um bosque dessa daqui com o vento batendo, é a coisa mais linda, planta maravilhosa. A gente está fazendo aqui agora em Bariloche. Pegamos o teleférico do Cerro Campanário, que é um dos mais famosos por aqui. É interessante que todo esse trajeto aqui de subida a gente tem a identificação das espécies aqui ao redor. Então isso também é bem legal para a gente ver a vegetação que tem aqui na região. E hoje o dia aqui está bem frio, um dos dias mais ensolarados aqui de céu limpo. Mas hoje está bem frio aqui, começou o dia fazendo 2 graus. Com um pezinho aqui, uma macieira. Aqui também bem amarelado por conta do frio, né? Então aqui a gente está no pico do Cerro Campanário. A gente tem uma visão periférica aqui do todo. O dia hoje está lindo, céu aberto, muito sol. Mas, como eu disse, o dia mais frio que a gente pegou aqui. Tá vindo um vento que parece que eu abri a tampa do freezer. Um vento geladíssimo. E aqui ainda fica bem mais frio, né? Hoje aqui é um dia com 2 graus. Sensação térmica menor que isso, provavelmente. Mas como isso aqui neva, né? Então a temperatura vai muito abaixo disso ainda. Mas olha aqui. Maravilhoso. O legal por aqui que tem essas placas exatamente da visão que a gente tem aqui. Tem o nome dos picos das montanhas. Aí que eu acho que a gente enxerga que é o mais alto daqui dessa imagem, que é o Tronador 3.500, que parece que tá perto, né? E não parece tão alto, olhando parece que a gente tá tudo no mesmo patamar, mas esse daqui tem 3.500, enquanto esse daqui tem 2.160. Então aqui tá 1.000 metros mais alto do que esse daqui. E acaba enganando. A gente tem a visão da cordilheira. E a gente vê, né? Muitos picos têm neve constante. E aqui, legal, a gente tem uma cafeteria por aqui. A gente vai tomar um cafezinho, que o frio aqui tá judiando demais. Tem uma bebida quente. E aqui tem esse... não sei o nome disso aqui, né? Mas como se fosse um binóculo, né? Pra ter a vista de todo o espaço. Mas olha a vista aqui da cafeteria. Olha, quem tá apreciando aqui a vista do espaço tá bem preocupado, ó. Tirando um cochilinho aqui no sol, apreciando a vista. Aqui a gente está fazendo um tour de navegação para o Bosque dos Arrayanes, saindo de Bariloche. A gente vai ver o bosque com maior concentração de arrayanes aqui.
Tem umas sequoias também, centenárias. Aqui tá frio pra caramba. E é interessante, né? A gente vai fazer o tour, fazer algumas curiosidades aqui com os guias. E esse lago, aqui que a gente se encontra, tem feito a navegação, tem alguns pontos com 500 metros de profundidade. Então, você vê que é muita água de degelo dos Andes, né? E muito profundo, que nem parece. E hoje está um dia que bem gelado e a gente está sofrendo com a ventania que tem feito. Então aqui, chegando na trilha, é que a gente já vê, né? Que planta maravilhosa. Não tem o frutinho dela aqui, mas olha a coloração, que coisa linda. E aqui encontrei uma aqui que está dando a sua floração. Tem um aroma doce bem suave, muito agradável. Adocicadinho, bem suave. E uma florzinha bem bonita, né? Na época de floração deve ficar carregado de branco. E aqui porque chama o Bosque dos Arraianes, né? A gente vê justamente a quantidade. Pelo vídeo nem fica evidente a tonalidade do vermelho. Como disse, é uma árvore que lembra muito o nosso araçapiranga do Brasil, que tem um tronco com cor de canela, cobreado, laranjado. Olha que interessante a curiosidade da propagação aqui da espécie, né? Um dos motivos de ter um bosque é a propagação aqui dos arraianes é que a própria raiz da árvore, tem uma árvore, a própria raiz dela solta outra muda pro lado. Se um galho abaixa e encosta no chão, esse galho enraiza. E além disso, a própria semente, né, que caindo no chão ou pelas fezes de pássaros, ela germina facilmente. E isso forma um bosque inteiro. Não só delas, né, mas com grande presença delas por aqui. Aqui fininha, mas ela fica com um grande diâmetro também. A gente vejo bastante a espécie desses gêneros aqui, né? Notófagos por aqui. Olha que espécie incrível, o porte, o diâmetro, sensacional. Aqui é o Parque Nacional dos Arraianes, né? Mas tem outras árvores fantásticas aqui também. Então aqui os seriam cipreste da cordilheira, né? Olha o tamanho dessa árvore. Para quem nunca viu uma macieira aqui dando fruto, aqui está. Essa é a legítima maçã argentina, né? A gente parou agora a embarcação aqui na Ilha Vitória, Isla Victoria, e a gente está fazendo um tour botânico por aqui. Todas as árvores são identificadas, né? É interessante com a origem, o nome científico, o nome popular, e a coloração. As placas marrons são plantas exóticas, placas verdes, plantas nativas. E aqui é uma ilha isolada no meio de um lago aqui na Patagônia, e a grande maioria do que a gente tem aqui, na verdade, são plantas exóticas, pouquíssimas nativas, diferente do Parque Nacional onde nós estávamos, que lá tem mais nativas, que é uma área de conservação. A gente está ouvindo a história aqui da ilha, né? Essa é a primeira casa que teve aqui de um comprador em 1900 que se encantou com o lugar, que foi reconstruída. Então, até algumas curiosidades, que aqui, como eu falo, que faz bastante frio e neva. Aqui chega a fazer menos 20 graus no inverno. E uma curiosidade aqui, como nas casas europeias, também regiões que tem neve, né? Esse telhado mais inclinado é exatamente para a neve não se acumular no telhado, não fazer peso sobre a casa. Então a neve, no que vai acumulando, ela já vai caindo
pela alta inclinação. Olha que interessante, assim como a gente tem ali no Brasil nossas araucárias, aqui também tem uma outra espécie de araucária, que é a araucária araucana, que é semelhante à brasileira, tá? Mas tem sua diferença, né? Essa aqui é uma espécie de... tem um exemplar de 85 anos, mas as araucárias elas vivem mais de 1000 anos, então esse daqui é um bebê ainda. Olha só, aqui a gente tem uma sequoia, um bebê sequoia de 100 aninhos. Olha que maravilha. E aqui no meio da ilha tem um espaço de reprodução, né, um espaço botânico para reprodução de espécies nativas que o pessoal utiliza para reflorestamento de outros espaços aqui da Patagônia, porque tem muita utilização de espécies exóticas, muito invasoras, tem muita questão de queimada, então aqui tem uma estufa de produção. Aqui do lado de fora já espécies rustificadas, ficam 2 anos por aqui para receberem o calor do verão, neve do inverno. Então as espécies aqui, todas nativas aqui da região, para elas ficarem rústicas, né, ficarem mais fortes, para então depois de 2 anos passados aqui fora, elas vão ser utilizadas para reflorestamento. E olha só, tinha acabado de falar da araucária, aqui a gente tem uma bebê araucária, que é essa daqui. Então aqui bem no meio da ilha Vitória. Voltando aqui pro centrinho de Bariloche, visitando aqui a loja da Mamushka, é uma chocolateria, enfim, uma produção de chocolates aqui acho que é da região da Patagônia mesmo. Tem uns itens bem legais, tudo muito bem, uma embalagem bacana, um chocolate maravilhoso, o cheiro aqui é um espetáculo, né? Então tem os produtos ali também embalados, dá para você pegar por quilo aqui, pelo tamanho da caixa. E aqui paramos na reladeria, uma das mais famosas aqui, que é a Rapa Nui. Aqui um docinho, uma fruta deles aqui, que é esse roxo, e um de doce de leite, chocolate e framboesa. Sabores bem interessantes. Agora já estamos em Buenos Aires, mostrando aqui para vocês a livraria aqui, o Ateneu. Famoso, era um teatro aqui antigamente, uma arquitetura maravilhosa, vale muito a visita, espaço sensacional. Tomar um cafezinho por ali já. E é claro que a visita não é à toa, né? Já pesquisando aqui alguns livros da flora da região, que até encontrei um aqui que me interessou muito, Flores da Patagônia, considerando esse levo aqui, mas tem outros bem interessantes, né? Para conhecer um pouco mais também da flora aqui argentina. Então aqui Livraria Ateneu, espaço vale muito a visita por aqui, espaço maravilhoso. Aqui, continuando o tour por Buenos Aires, estamos no El Rosedal, que é um roseiral, um parque por aqui, enorme, o pessoal caminha do lado de fora. Aqui tem vários canteiros de roseira, tem essa espécie rosinha aqui, ó, europeana. E aqui tem um cheiro adocicado da flor da roseira, delicioso. Coisa linda.
Bom, e aqui mostrando rapidamente para vocês, a gente está vendo um tour rápido por Buenos Aires. Porque estava frio lá na Patagônia, tá quente aqui em Buenos Aires, pelo amor de Deus. E mostrar aqui a casa rosada deles, que é como o nosso Palácio de Itamaraty, que está aqui atrás. Então, lá está a casa rosada. Aqui atrás o Porto Madeira. Um ambiente bacana aqui de barzinho aqui na região de... aqui em Buenos Aires, né? Região do porto deles, acho que é um porto desativado. Aqui em Buenos Aires tem uma arquitetura antiga muito bacana, bastante conservada. A gente andando aqui por vários pontos a gente vê uma arquitetura conservada. E lá está a Casa Rosada. Bom, aqui é a frente, né, da Casa Rosada. Lá pro fundo onde a gente estava era o aeroporto, eram os fundos, né? Então aqui na verdade é a frente. Eles têm o Ministério da Economia deles. Todo ao redor aqui é muito bonito, de construções seculares, né? Além dos plátanos, né? Os plátanos maravilhosos, gigantescos por aqui, lindos. E aqui, ó, além da arquitetura muito bem conservada, igual comentado, a arquitetura secular por aqui, a gente tem várias ruas com plátanos altíssimos aqui, sem uma poda convencional de ver nos plátanos, aquela poda em formato de taça. A gente tem avenidas, ruas com os plátanos fechando de um lado para o outro, belíssimos. E aqui agora estamos em frente do Café Tortone, o café mais antigo da Argentina, tá entre uns dos mais antigos do mundo, tá? Vamos experimentar aqui e ver o que a gente acha. Bom, mais uma curiosidade quando a gente espera aqui na feira do café, em relação aos plátanos, né? Eles estão aqui no meio da avenida, né? Quando foram plantados eram mais baixos, então os prédios sombriam, deixam entrar luz apenas de forma central, e as árvores crescem tortuosas procurando maior índice de sol, né? Então a gente percebe que devem ter sido plantados nessa altura, enquanto ainda estavam retos. E a partir de então eles crescem procurando a área central, onde ele tenta encontrar a luz. Olha só, aqui também, provavelmente essa é a altura que eles foram plantados, né? E a partir de então eles crescem procurando maior índice de sol. Bom, aqui Café Tortone, espaço, ele passa essa aura, né, essa vibe de lugar antigo, ele é de 1858. O café original, na verdade, era no subsolo. A gente vai ver se a gente consegue fazer um tour. A gente pediu aqui um cafezinho, churros e também o alfajor, que é tradicional aqui da Argentina, né? Mas tudo muito bonito aqui dentro. Ó, conversando aqui com os garçons, os administradores, na verdade, não era lá embaixo no subsolo que era que era o café. Lá embaixo era um espaço de show de tango e encontros literários. Aí, inclusive, também um espaço de uma adega de vinhos, que quem frequentava muito por aqui era o cantor Carlos Gardel, muito famoso aqui na Argentina, que inclusive tem aí numa das músicas do Raul Seixas, né? Então olha aqui, Café Tortone, espaço muito bacana. Agora aqui um passeio bem turístico aqui, né? Depois da filmagem do obelisco. E olha que interessante, tem aqui que o pessoal tira foto aqui no meio, que tá uma baita de uma fila, e pega o obelisco bem no meio, né? Com o B e o A, Buenos Aires, né? Com planta. Isso aqui é tudo planta natural mesmo. Interessante também que eu achei aqui, que adicionou bem na hora, um espaço público aqui no meio da avenida. Qual que é a avenida aqui?
9 de julho, com irrigação automatizada, coisa que é difícil a gente ver ali no Brasil, né? Então muito legal. Aqui ó, tudo planta natural, pegando um dos principais pontos turísticos deles aqui.